rapaz é arremessado longe e acha que vai morrer enquanto um grupo observa e um homem acha que agora Rick está muito mais forte do que era 2 anos quando veio treinar com eles. E a garota considera que agora passar no teste para ser um rank não deve ser mais um problema, então o outro homem revela estar mais preocupado com o lugar onde será feito o teste, já que agora Rick está muito forte e pode acabar destruindo tudo. Mas o rapaz acha que ainda está muito longe de alcançar seus mestres. Nisso uma voz conta que o melhor momento para correr atrás de seus sonhos é quando se é jovem, e isso é uma verdade que vale principalmente para aventureiros cujo corpo é a ferramenta de trabalho. Porém, mesmo assim, existem alguns adultos que insistem em não desistir de seus sonhos. Então Rick aparece na guilda falando a atendente querer se inscrever na avaliação para se tornar um aventureiro, e ao vê-lo a atendente o reconhece revelando ter trabalhado como recepcionista na filial da guilda onde Rick também trabalhava, e diz ter ficado muito surpresa quando Rick se demitiu tão repentinamente, tendo ouvido por aí que ele ia se tornar um aventureiro. O que Rick confirma meio desconcertado, afinal se tornar um aventureiro aos 30 anos é algo impensável, já que a maioria se torna aprendizes de rank F na adolescência e evoluem para rank E 2 anos depois. Então pergunta por onde Rick esteve esse tempo todo, e o rapaz conta ter passado os últimos 2 anos nas montanhas com seus mestres. Nesse momento um bêbado os interrompe e convida Lisa para sair, e ao ouvir a rejeição da garota o homem tenta forçá-la avisando que irão se divertir muito juntos e as mulheres devem apenas obedecer. Então Rick decide conter o rapaz lhe dando um tapinha na barriga, pedindo ao rapaz para se acalmar, e conta a Lisa que está acostumado a lidar com esse tipo de pessoa por causa do tempo que passou trabalhando na guilda. Porém o homem começa a espumar deixando todos em choque, mas Rick o coloca no chão achando que ele deve ter passado mal de tanto beber e diz a todos para tomarem cuidado com a bebida, pois quando você bebe muito ela pode acabar engolindo você. Então a atendente lhe entrega seu cartão de participação do teste de aventureiros e deseja sorte ao rapaz, que quando pega o cartão vê que seu número é o 4242, que é lido como Shimi Shimi, que significa para a morte, o que ele não considera um bom sinal e fica preocupado com o que pode acontecer nessa prova. Quando sai da guilda sua amiga Reanete questiona como foi e ele diz ter ocorrido tudo bem, e ficando sem jeito conta ter demorado pois se distraiu vendo todos aqueles jovens cheios de esperança, e ela compreende perguntando se foi por causa disso que o rapaz estava olhando para os seus seios, mas ele acha que foi só impressão dela. Enquanto isso, dentro da guilda todos estão impressionados com o estrago feito na armadura do bêbado, que é feita de puro aço, e um dos aventureiros conta que aquele homem já foi um aventureiro de rank A, mas agora estava sendo procurado por agressão. Ao ver aquela situação, a Lisa se recorda de seu amigo cogitando se ele realmente fez aquilo naquele momento. Já Rick está sendo medido e um dos rapazes fica surpreso ao descobrir que ele tem 32 anos e está fazendo o teste. Nisso eles são levados a uma sala onde o avaliador conta que todos colocarão a mão naquela esfera e a luz emitida será referente ao seu nível de poder mágico. Então todos começam a ser ranqueados entre C e D, porém quando chega a vez de Rick a luz se extingue completamente, todos começam a rir dele, nunca tendo visto um poder mágico tão baixo que faz com que o rapaz ganhe o título de rank F-. Porém quando ele sai a esfera se parte. Já no outro teste a instrutora explica que aquele é um saco de slime verde capaz de suportar altas quantidades de poder, por isso cada um irá efetuar golpes nele para que possam determinar o nível de força de cada um. Ao ver aquilo, Rick se recorda de seu mestre lhe contando que não importa o nível de poder mágico de um aventureiro, se ele não tiver um corpo forte tudo será inútil, então Rick deve destruir aquele saco de slime dourado com apenas seus punhos. E caso consiga fazer isso saberá que construiu um corpo em que pode confiar, mas o rapaz acha que isso é impossível, já que um saco de slime dourado é tão duro quanto as presas de um dragão. Mas seu mestre acha que isso é algo básico para um aventureiro e prova a Rick que é possível, informando que ainda consegue destruir mais 200 daqueles de uma só vez. Por isso manda que Rick inicie seu treinamento com 50.000 socos por dia. De volta à sala de testes, a instrutora chama um garotinho que cria um burburinho entre os ali presentes, que contam que o garoto é o filho mais novo de um grande duque e tem se mostrado um grande prodígio, tendo conseguido usar magias de rank C tendo apenas 11 anos. Então o garoto começa a liberar uma imensa quantidade de poder mágico, invocando todas as energias da natureza para criar sua magia de terceira natureza composta e dispara contra o slime. Ao ver aquilo, todos acham incrível, percebendo que o garoto é mesmo um gênio, e Rick fica pasmo vendo que aquela magia é a mesma que sua amiga usou em seu treino, no qual ele conseguiu escapar por muito pouco. Porém a montanha ao fundo não teve a mesma sorte e acha que o garoto deve ter conseguido comprimir aquele imenso poder para não destruir todo o lugar, por isso ele realmente é um gênio. Então é chegada a vez de Rick fazer o teste, mas antes que faça algo o avaliador o para, verificando que ele já tem 32 anos e avisa que o poder mágico de uma pessoa deve ser cultivado ainda na juventude, caso contrário não se pode esperar que ele cresça mais tarde. E além disso, o resultado de Rick na medição
maldição mágica foi o pior que ele já viu, por isso acha que Rick deveria desistir. Ao ouvir isso, Rick se lembra de seu treinamento com seu mestre, questionando se ele já iria desistir, ainda faltando 30.000 socos no saco de slime, mas Rick diz que nunca irá desistir. Então percebe que não importa a idade de uma pessoa, nunca é tarde para se perseguir seus sonhos, então aplica um golpe que oblitera o saco de slime, deixando todos boquiabertos com o que acabaram de ver. Mas Rick acha que o saco devia estar com algum defeito para ele ter conseguido fazer aquilo. Nisso o garotinho fica com raiva vendo que o rapaz roubou toda a atenção que deveria ser dele, mas isso não importa muito naquele momento, pois sua especialidade são magias de defesa e irá brilhar na próxima prova. Porém, quando a prova começa, ele fica chocado ao ver que Rick conseguiu se defender de uma magia de quarta natureza que nem mesmo ele foi capaz de bloquear. Então, vendo a habilidade do rapaz, o avaliador fica impressionado vendo que ele se defendeu usando apenas uma magia de vento de primeira natureza e avisa que agora irá usar uma magia de quinta natureza, por isso caso o rapaz não queira se machucar é melhor usar uma magia mais forte. Porém, Rick revela não poder fazer aquilo porque só consegue usar uma magia de ataque e defesa da primeira natureza de cada tipo, que deixa o rapaz impressionado, mas Rick avisa que não tem problema, se garantindo, e manda o rapaz atacar. Nisso o rapaz invoca um turbilhão de vento de quinta natureza e ao se chocar com Rick, toda a barreira em volta do lugar foi destruída, causando um barulho tão grande que chamou a atenção de um cavaleiro que passava ao longe. E ao chegar no local, ele questiona a avaliadora sobre o que aconteceu, visto que um barulho daqueles não é algo que se espera vir de uma simples avaliação de aventureiros novatos. Após a mulher explicar, o rapaz fica incrédulo ao ouvir que um simples Rank F conseguiu destruir um saco de slime verde com apenas um soco e ainda causou toda aquela destruição no teste de defesa. E questiona se isso por acaso seria alguma piada de mau gosto, mas a avaliadora lhe entrega uma prancheta com os dados de Rick que o cavaleiro lê, vendo que ele possui 14 anos de experiência na guilda como recepcionista, e pergunta se isso por acaso seria algum título que ele deve ter recebido por matar algum dragão. Já do lado de fora, Reanete questiona sobre como foi a prova escrita e o rapaz acha que deve ter se saído muito bem e sua amiga concorda, afinal ele é um veterano com 14 anos de experiência, mas ele acha que não deve ter ido tão bem na primeira fase, tendo recebido um F no teste de capacidade mágica, e fica receoso quanto ao resultado. Porém, Reanete acha que ele não precisa se preocupar, pois seu poder cresceu muito nos últimos 2 anos. Então o garotinho surge insultando Rick, que faz um esforço para lembrar o nome dele, e o garoto se apresenta como Fred Armuit. Ao vê-lo, Rick acha que ele está perdido e se oferece para o ajudar a encontrar seus pais. Nisso o garoto começa a chorar, contando que tinha planejado se exibir nos testes de hoje, visto que ele é uma criança prodígio. Mas Rick roubou toda a cena, então uma cavaleira aparece reclamando com Rick por ele ter feito seu irmão chorar, e ele pergunta se por acaso ela seria irmã dele, o que a garota confirma, e diz se chamar Angélica, filha mais velha da casa de Armuit. Seu irmão começa a chorar novamente, contando que o velhote de 40 anos lhe maltratou, deixando Rick com raiva, explicando que ele só tem 32. Então a irmã defende o garoto e eles ficam discutindo, e vendo a insistência de Rick, ela decide desafiá-lo para um duelo. Rick não pretende aceitar e dá um sermão na garota por ter jogado sua luva assim, pois como ela é nobre não deve saber, mas dá muito trabalho lavá-las. Porém, ao pegar a luva, sua amiga avisa que ele aceitou o duelo. Então Angélica diz que por ela ser uma cavaleira da segunda classe daquele reino é seu dever punir aquele rapaz, e avisa que o vencedor pode definir uma exigência que o perdedor deverá cumprir após o combate, e a exigência dela é que o perdedor vire um servo do ganhador pelo resto da vida. Então Rick pergunta a sua amiga sobre o que a cavaleira falou, e ela explica que cavaleiros protegem o reino e um de segunda classe está próximo de um aventureiro de rank B, o que deixa Rick desesperado, pois pessoas desse nível são capazes de derrotar monstros sozinhos, e acha que não tem como ele vencer esse combate por ele ser apenas um rank F que acabou de se registrar, o que lhe deixa muito inseguro. Mas sua amiga tenta lhe acalmar, o fazendo-se recordar de tudo que ele passou no treinamento, e ao fazer isso Rick acaba passando mal, sentindo-se mentalmente exausto, e sua amiga acha que pelo menos agora ele não está tão tenso e avisa que ele deve se orgulhar, pois faz parte do grupo de aventureiros mais forte do continente, o Punho de Orixalcum. Ao ouvir isso, ele se sente mais motivado a lutar contra a cavaleira, mesmo sem saber onde pode chegar enfrentando alguém tão forte. Nisso a cavaleira avisa que por ele ser apenas um rank F ela irá pegar leve para que o rapaz não acabe morto. Então libera seu poder e parte para cima, mas acaba errando o golpe e avisa ter errado de propósito, mas parece que isso ainda é rápido demais para um simples rank F. Nisso o garotinho comemora, contando que graças à super velocidade da irmã ela é chamada de Angélica Lampejo, e a garota se prepara para investir novamente e dessa vez não pretende errar o golpe. Então ativa sua habilidade de passo instantâneo e parte para cima do rapaz, que a observa, notando que ela é muito mais lenta do que quando ele corre de forma normal, e reflete se ela está mesmo usando sua habilidade correndo naquele
naquela velocidade. Nisso ele esquiva, o que deixa a garota muito surpresa, visto que apenas alguns poucos cavaleiros de primeira classe têm potencial para ver sua velocidade. Por isso considera que foi apenas sorte e avisa que isso não acontecerá novamente. Então parte para cima usando sua habilidade outra vez, mas novamente Rick a vê em câmera lenta refletindo como ela conseguiu se tornar cavaleira de segunda classe do reino sendo tão lenta, e acha que ele realmente deve ter ficado muito mais forte para perceber isso. Nisso a garota acaba tropeçando e sai girando enquanto Rick está se achando, e quando abre os olhos nota um ataque muito rápido vindo para cima dele que ele não consegue prever e acaba tendo que se esforçar para esquivar de todos os ataques. E percebe que isso foi culpa de sua arrogância, pois está lidando com alguém muito forte e aquele ataque com certeza foi muito mais surpreendente do que ele imaginava. Por isso ele não pode baixar a guarda, pois ainda é apenas um novato de rank F, então existe um enorme abismo entre as habilidades de ambos. Nisso a cavaleira reflete que tropeçou sem querer, mas acha melhor fingir que foi de propósito e parabeniza Rick por ter conseguido desviar daquele ataque mortal. Então lhe dará a honra de ver sua melhor habilidade, que ela só pode usar 3 vezes ao dia, e parte para cima usando seu passo instantâneo centésimo. Porém Rick continua achando ela super lenta mesmo estando 3 vezes mais rápida do que antes, e decide apenas se esquivar, notando que caso faça algo ela pode acabar desencadeando outro ataque feroz como o de agora há pouco, mas ao fazer a garota fica incrédula vendo que não foi capaz de atingi-lo. Então ataca novamente, porém não acerta, mas decide usar seu ataque novamente, sendo essa sua última tentativa, e Rick decide revidar, mas a garota acaba tropeçando novamente e vai deslizando, o que deixa Rick surpreso vendo que é um ataque por baixo e decide golpeá-la. E abre um enorme buraco no chão, e ao ver aquilo a garota fica assustada, percebendo que se não tivesse se esquivado no último momento aquele golpe teria acertado, e questiona quem o rapaz realmente é. Mas ele apenas diz ser um aventureiro rank F, o que a garota não acredita, mas isso não importa agora, pois Rick está animado para lutar vendo que uma cavaleira de segunda classe parece ser muito forte, por isso ele decide que vai lutar com tudo. Mas a garota se rende deixando Rick frustrado, e ela conta que irá permitir que ele vença dessa vez, já que conseguiu esquivar dos seus ataques por sorte. Mas antes que ela vá embora, Rick se lembra do que ela havia dito no início do combate sobre cada um poder definir uma exigência, e como ele não definiu nenhuma, questiona se pode exigir o mesmo que ela. Mas a garota usa sua super velocidade novamente para fugir a todo vapor. Após ela sair, Rick fica confuso achando que não merece aquela vitória e não se considera um vencedor apesar de sua amiga dizer que ele é. Então decide deixar aquela história de lado e informa a Rick que seus amigos estão vindo à cidade para ver como o rapaz está se saindo, que deixa ele com um pressentimento ruim. Então uma história é contada sobre uma criatura lendária que caso alguém derrote receberá um tesouro capaz de realizar qualquer desejo. Porém ele nunca foi capaz de conseguir esse feito, mas acredita que alguém nessa nova geração conseguirá ter seus desejos realizados. Então numa sala a garota explica que o resultado da primeira fase de teste será mostrado em seus cartões, e todos aqueles que emitirem um brilho azul significará que a pessoa passou para a segunda fase, que será uma batalha simulada. O que deixa Rick muito ansioso, mas sua amiga o conforma lhe mandando se acalmar, pois tem plena confiança de que ele passou, e caso ele não tenha passado seu treinamento será dobrado, o que deixa Rick desesperado. Nisso seu cartão começa a emitir uma luz azul que deixa Rick feliz vendo que passou, e ao sair do local sente um odor muito forte. Então aparece um rapaz cortejando Reanete e se apresenta como Raster, o filho mais velho da casa de Armuit que governa muitos povos do norte. Rick tenta falar aquilo, mas acha muito longo e pensa que ele poderia encurtar só para governar as terras ao norte. Após ouvir o nome de Reanete ele acha muito lindo, e Rick pensa que ele talvez esteja fazendo a prova também, então decide fazer amizade e se apresenta. Porém o homem o trata com desprezo, dizendo não ter interesse em um homem de meia idade sem brilho algum, e volta a cortejar Reanete contando ter perdido seu coração no brilho de seus olhos, e pede para que ela vá com ele para as terras do norte e se torne sua segunda esposa. Ao ver o olhar de Reanete, Rick decide ajudar, o que deixa o Raster com raiva, mas Rick diz que aquela garota é sua namorada, por isso não pode ficar quieto vendo alguém dar em cima dela. Nisso Raster nota seu cartão e cai na risada vendo que Rick é um rank F fazendo teste para promoção de rank, e questiona se o rapaz já não estaria velho demais para isso. E Rick acha que o rapaz também aparenta estar velho demais, mas Raster o acha um idiota por não conseguir distinguir o nível de uma pessoa só de olhar. Então revela que na verdade ele é um prodígio que passou no teste de rank aos 14 anos e agora é um rank examinador do teste de batalha simulada. Por isso manda que Rick vá embora e volta a cortejar Reanete, que recusa o convite do rapaz, afinal ela está acompanhada. E além disso acha o cheio de sua colônia muito forte, o que deixa Raster com raiva, que avisa que caso ele seja o examinador da prova de Rick ele irá se arrepender, pois lhe mostrará a diferença entre suas forças e talvez desse modo a elfa recobre o juízo. Ao ir embora Rick percebe a confusão
confusão que aquilo tudo se tornou, então percebe o lugar onde seu braço está e se desculpa com sua amiga por ter dito que ela é sua namorada. Mas ela diz ter gostado, afinal ele a salvou de um problema. Mais tarde Raster está bebendo ainda bravo por causa de Rick, achando o rapaz muito irritante, então seus irmãos aparecem e o menino conta ter sido intimidado por um velho de 40 anos no primeiro teste. E a garota diz que esse mesmo velho usou as regras de combate para tentar sujeitá-la à humilhação. Raster acha inadmissível que alguém tenha feito membros da casa de Armuit chorar, então percebe que eles estão falando de alguém muito velho e questiona sobre o número desse competidor, e ao ouvir percebe que é exatamente quem ele estava pensando. Então é chegada a hora da segunda fase do exame e Rick fica desesperado pensando na possibilidade do cara do norte ser o examinador. Nisso eles se deparam com um homem chamado Lynx que revela ser o examinador de todos que passaram na primeira fase a partir do número 4200, o que deixa Rick muito feliz pelo seu número agourento ter lhe dado essa sorte. Então Lynx conta estar muito surpreso em ver alguém que era só um recepcionista virar um aventureiro, mas considera isso muito motivador porque ele também decidiu virar aventureiro já na meia-idade. E ver Rick apenas lhe dá mais coragem para continuar, já que ele iniciou nesse mundo aos 24 anos, o que já considera muito velho, e acha que para Rick ter começado depois dos 30 deve estar sendo motivado por emoções muito poderosas. E diz compreendê-lo porque já chegou aos 40 anos, mas segue lutando pelo seu sonho, pois para realizá-lo precisa chegar no rank A, e atualmente ele está no rank B, tendo levado quase 20 anos para chegar nesse nível, mas não pretende desistir. Ao ouvir sua história, Rick entende que ele também possui um fogo impróprio para sua idade, então aperta sua mão feliz por conhecer alguém assim e marcam de beber algo após o teste, sem notar Raster escutando a conversa. Ao se despedirem, Lynx fica impressionado com a força do aperto de mão de Rick e acha que também deve se dedicar mais, então Raster aparece o considerando um cara de sorte por ele estar dirigindo a palavra a um plebeu e diz ter um assunto para tratar com ele. Enquanto isso, na sala dos competidores, um homem aparece informando que Lynx ficou muito doente de repente e agora o seu novo examinador será Raster de Armuit, o que deixa Rick confuso, pois seu amigo parecia muito bem agora há pouco e tenta pensar em quem é esse Raster, ficando apavorado quando Reanette lhe conta ser o homem do dia anterior, e ela acha que os dois que enfrentaram durante o primeiro teste devem ser os irmãos mais novos dele. Nisso ele ouve os outros competidores preocupados, vendo que o seu examinador é não apenas um membro de uma casa nobre, como também um prodígio que atingiu o rank aos 17 anos, sendo conhecido como o Homem das Mil Habilidades. Mas além disso, o que mais lhes preocupam é o seu outro apelido de triturador de rank F, e contam ser um homem que se diverte todo ano acabando com aqueles que chamam sua atenção. E Rick acha que deve ter chamado tanto sua atenção que agora o rapaz não consegue ver nada além dele. Enquanto isso, vemos Raster acabando com um novato sem esforço. Então um membro da guarda de elite aparece querendo falar com ele. Já Rick continua desesperado, vendo que seu examinador é muito forte, e Reanette questiona o motivo de tanta ansiedade, mas Rick conta tudo o que ouviu sobre seu oponente, enquanto ele é apenas um rank F que só domina magias de primeira natureza. Por isso deseja ir para casa, mas caso ele saia vai acabar morrendo em um treino triplicado, e caso ele fique vai acabar morrendo no combate, o que lhe deixa ainda mais desesperado, vendo que não tem o que ele possa fazer. Então sua amiga decide lhe consolar, vendo que o rapaz não está confiante, e ele conta ser porque todos dizem que já é tarde demais para ele se tornar aventureiro. E sua amiga acha que se ele sente sua confiança vacilar por causa de palavras negativas dos outros, então o inverso também pode funcionar, então começa a lhe dizer palavras positivas sobre o quanto ele é forte e pode vencer aquele desafio, pois sempre fez isso desde o dia em que decidiu se tornar um aventureiro, e ao ouvir isso ele agradece, pois estava precisando ouvir essas palavras, e agora graças à garota sente que sua confiança está voltando. Então uma pessoa misteriosa aparece e, vendo que Rick vai fazer o teste daqui a pouco, decide lhe oferecer seu serviço de vidência para ver como vai ser a sorte do rapaz, e o manda não se preocupar, afinal não é nada suspeito, e avisa que como é a primeira vez fará isso de graça, o que faz Rick aceitar, mas quando se senta acaba sumindo. E a pessoa misteriosa revela ser aquela criança prodígio, tendo ficado feliz ao ver que seu plano funcionou, porém Reanette fica profundamente irritada e já sabe que aquilo foi uma magia de teletransporte, questionando para onde Rick foi enviado. O garoto tenta se fazer de durão, mas ela corta seus cílios com um simples movimento, avisando que da próxima vez serão seus olhos. Então o garoto revela que a magia de teletransporte é de extrema complexidade, por isso mesmo ele sendo um gênio 100 metros é o limite, então Rick está por perto. Nisso Rick nota que não está mais no local de teste, então os homens aparecem decididos a colocá-lo para dormir e se apresentam como os guardas de elite da família de Armuit, e acham uma pena que ele não irá passar no teste antes mesmo de tentar. Ao ouvir isso, Rick acha que eles deveriam ter vergonha por tentar atrasá-lo, mas o líder revela que estão ali para surrá-lo, deixando Rick apavorado, e conta que embora a força da maioria de seus homens seja de rank
Rank B alguns são tão fortes quanto Ranks A, incluindo ele mesmo. Rick acha aquilo injusto vendo que não possui a menor chance de vencer, então seus mestres aparecem questionando o que ele está fazendo ali. Nisso o grupo de guardas fica impressionado ao ver um orc falando e um deles questiona quem ele seria. Então Rick diz ao orc que aqueles homens são apenas seus amigos que estão lhe ajudando a se aquecer antes do teste, e ao ver essa bondade o orc decide ajudar também. O que deixa Rick desesperado e manda o grupo ir embora por estarem correndo muito perigo, mas o líder manda eles atacarem. Mas quando o homem faz isso, sua espada se estilhaça, fazendo o orc notar que embora o rapaz tenha melhorado sua força física até certo ponto, ele não cuidou de melhorar sua arma. Então pega o punho do rapaz e começa a esmagá-lo, e em seguida joga uma luz curativa que faz a mão voltar ao normal. E conta ao rapaz que apesar de seu soco ter sido bom, sua precisão e equilíbrio são péssimos, por isso deve melhorá-los se quiser ser mais forte, pois o corpo é uma grande massa conectada. Os homens ficam em choque ao ver que o ogro, além de falar, ainda consegue usar magias. Enquanto isso, outro rapaz conta a Rick que ele se meteu numa situação muito complicada, vendo que ele deve ter tido algum problema, e inventaram um pretexto para brigar com ele. Então decide que irá dar um fim pacífico a tudo com sua nova arma, que ele batizou de Super Canhão Julieta revisada, que está carregada com pedras mágicas e balas de chumbo. Então testa ela em seus oponentes, deixando Rick desesperado, mas ele conta que ninguém morreu. Nisso um homem aparece fazendo a garotinha de refém e eles o mandam soltá-la para o seu próprio bem, o que deixa a garotinha confusa vendo aquela situação. Mas Rick conta que eles só querem brincar, deixando a garota animada, mas o homem lhe dá um golpe que ela não gosta e o manda pelos ares. Ao ver aquilo, os rapazes ficam impressionados vendo que uma garotinha de apenas 10 anos lançou uma magia de sétima natureza com apenas uma palavra. E o líder reconhece o grupo, sendo a garota uma vampira prodígio conhecida com Aliceret Draki. O outro um meio-elfo e meio-anão com mais de 50 anos que utiliza a técnica milênios à frente de seu tempo, sendo o maior artesão de armas do mundo, conhecido como Mizet Alvarth. E o orc com sua força monstruosa e inteligência equivalente, capaz de usar todas as magias de suporte, é Brogon Ashork, sendo ambos aventureiros de Rank S que juntos formam o grupo mais forte do continente, conhecido como o Punho de Orixalcum. Ao ver aquilo, o homem se emociona, pois nunca tinha achado que conseguiria vê-los com seus próprios olhos, e acha que agora é chegada a hora de se aposentar e viver o resto de seus dias em paz, e Rick decide voltar para dar o seu melhor no teste. Enquanto isso, o garoto questiona a Reanete sobre quanto tempo a garota pretende mantê-lo naquela posição, e ela conta que ele ficará assim até que Rick retorne, mas o garoto acha que aquilo é impossível e Rick aparece se desculpando pela demora, deixando o garoto chocado, mas Reanete não precisa mais dele e explica a Rick ter cortado apenas um pouco aquela parede. Então Lynx aparece e revela a Rick que foi Raster quem o deixou naquele estado, fazendo Rick perceber que tudo isso foi para que ele pudesse ser o examinador do teste. E Lynx prossegue contando que quando o rapaz fez isso com ele, lhe perguntou qual era o seu sonho e diz que seu sonho sempre foi construir uma escola, já que veio de uma área muito pobre e remota. Mas quando contou isso, Raster zombou de seu sonho, pois caso alguém de terceira classe como ele criasse uma escola, os estudantes também seriam de terceira classe. Ouvir aquilo deixou Lynx furioso, mas não conseguiu responder nada a ele, e acha que Rick deve desistir do teste para que não lhe aconteça o mesmo que aconteceu com ele. Mas Rick lhe conta que não importa a idade, quando alguém começa algo novo, então parte pro teste, onde Raster está soltando magias, achando todos os candidatos inúteis. Então vê um de seus guardas notando que Rick realmente vai aparecer no teste para ter seus sonhos e paixões pisoteados por ele, e cria um enorme pilar de fogo para que Rick sinta o calor do inferno através de seu poder, e Rick está decidido a fazer aquele cara sair voando. Então ele continua derrotando os novatos, enquanto um espectador fica decepcionado vendo que não pode esperar muito além disso de um teste de ranks, e nisso ele explica sobre os 4 grandes fundamentos para todo aventureiro, que são força física, controle corporal, quantidade de mana e controle mágico, que juntos influenciam muito a força de um aventureiro. E graças à sua habilidade de nascença, ele consegue visualizar o quanto cada pessoa tem desses fundamentos. Nisso Raster acaba com mais um aventureiro e o homem decide lhe observar, ficando impressionado vendo que Raster realmente é digno de um rank A, porém seus olhos começam a doer, já que ficar analisando alguém muito forte pode ser doloroso. Então acaba vendo Rick e questiona o motivo de um idoso estar fazendo aquele teste. Ao analisá-lo, cai de dor por causa da imensa força do rapaz. Enquanto isso, a Liz encontra Reanete vendo que ela era a garota que estava com Rick no dia anterior e se apresenta contando ter trabalhado com ele quando o rapaz era recepcionista da guilda, e Reanete se apresenta contando ser do mesmo grupo de Rick e a convida para assistir com eles. Porém, ao chegar, a Lisa fica assustada ao ver um orc naquele lugar. Nisso Mizet convida sua amiga para sentar ao seu lado, mas ela recusa, imaginando que vai acabar sendo assediada, e mostra a sua amiga que se apresenta, deixando Mizet animado ao ver seus opais, e pede para que ela
se sente do seu lado também, mas Reanete a tira de lá para não acabar sendo apalpada. Então o Rick finalmente entra na área de teste e o Orc questiona como ele está e Reanete conta que ele vai passar naquele teste sem dificuldades. Porém a Lisa discorda, afinal o examinador é Raster, um aventureiro de rank famoso por sempre forçar os novatos além do necessário, mas Brogon não acha que isso represente um problema. Nisso o exame começa e os irmãos de Raster torcem por ele da arquibancada enquanto Raster conta estar surpreso pois não havia imaginado que Rick conseguiria escapar de seus guardas de elite, mas compreende afinal eles são apenas plebeus. Já ele como um nobre avisa Rick para que não o subestime pois é bem diferente dos outros. Rick entende afinal consegue sentir seu imenso poder só de observá-lo, então lhe pergunta do motivo pelo qual decidiu se tornar aventureiro. Raster fica surpreso com a pergunta respondendo ter talento para isso e além disso como um nobre ter sido aventureiro só vai aumentar seu status, por isso planeja parar no momento mais apropriado visto que já está ficando cansado disso. Ao ouvir isso Rick entende e afirma que não pode perder para um cara como ele. Nisso Raster o manda ser mais educado com seu veterano e além disso não sabe ao certo até quando Rick será capaz de continuar falando, então dispara uma magia de primeira natureza. Porém Rick não se move fazendo Raster questionar se por acaso ele estaria paralisado de medo. Mas Rick reflete que não deve agir controlado pela raiva, necessitando primeiro manter a calma e raciocinar. Nisso se recorda de Reanete lhe aconselhando a usar o primeiro minuto de luta para acalmar seus sentimentos e observar seu oponente. Mesmo estando preocupado decide que irá confiar em sua amiga. Nisso Raster fica irritado vendo que ele não quer atacar e dispara uma magia de terceira natureza deixando a Lisa preocupada, mas o rapaz resiste sem sair do lugar e o Orc conta que algo tão insignificante sequer se qualifica como um ataque para Rick, e questiona se a garota por acaso conhece os 4 fundamentos para ser um aventureiro, o que a garota confirma. Ele prossegue explicando que entre esses 4 fundamentos a mana deve ser trabalhada quando ainda se é jovem, caso contrário ela não crescerá. Por isso a maioria dos aventureiros começa a treinar antes dos 20 anos, porém no caso de Rick ele se tornou aventureiro depois dos 30 anos, por isso sua reserva de mana é extremamente baixa. Então para suprir esse problema ele fez Rick treinar exaustivamente, pois no final a única coisa com a qual ele pode contar é com seu próprio corpo, então o manda correr até a vila mais próxima, o que seria fácil se ele não estivesse com todo aquele peso preso ao corpo. Mas seu mestre acha que aquilo está muito fácil, afinal estão começando apenas com 100 quilos em cada perna e o manda segui-lo logo porque tem um covil de monstros carnívoros ali perto. E explica que para compensar a falta de mana ele o fez treinar exaustivamente as outras 3 áreas. Nisso Raster lança uma magia de quarta natureza que Rick novamente aguenta sem fazer esforço e Brogon explica tê-lo feito construir sua força física do zero e o controle mágico foi ensinado pelo meio-elfo, o que lhe deixa impressionado por ele ter ensinado Rick por 2 anos, sendo que odeia fazer coisas trabalhosas, e ele conta só ter feito porque o rapaz precisava ter alguma defesa contra a magia. Nisso eles olham para a vampira que diz que eles apenas brincavam um pouco e além disso o rapaz também foi treinado em controle corporal pela Reanete, o que acaba deixando a Lisa surpresa pois achava que ela era uma serviçal, mas é apenas o estilo que ela gosta de vestir. E Brogon conta que depois de tanto treino Rick agora já está no rank S assim como eles. Nisso Raster zomba da força do rapaz e lhe acerta um ataque elétrico, e enquanto observa a Lisa fica incrédula vendo que seu amigo agora é um rank S e Reanete lhe conta que ele ainda não sabe disso. Então é mostrado ele treinando onde Brogon acha que o resultado de Rick não é satisfatório para aquele treino, pois segundo ele até mesmo um rank F deveria destruir aquela rocha com apenas um golpe. Enquanto isso Raster continua atacando de forma incessante pois acha que fracassados de terceira categoria merecem ser atormentados por elites como ele. E após conjurar tantas magias crê que se empolgou um pouco, porém Rick aparece novamente inteiro após todos esses ataques, deixando Raster irritado ao ver tanta resistência física. Então decide que irá acabar com ele usando suas próprias mãos, conjurando um feitiço em seu punho e o passo centésimo, partindo para cima de Rick que rebate seu golpe, entendendo finalmente o que Reanete quis dizer quando pediu para observar, pois agora vendo a luta entendeu que seu oponente só se importou com seus talentos naturais sem se preocupar em melhorá-los ou refiná-los. Por isso mesmo possuindo uma vasta quantidade de mana todo o resto é muito desleixado, então não tem a menor chance de perder contra um adversário desses. Nisso Raster acha que ele deu muita sorte de ter conseguido acertar o tempo certo para anular sua habilidade, mas acha que ele não terá tanta assim novamente, então lança uma magia de terceira natureza composta que Rick simplesmente bloqueia, deixando todos espantados, e conta que uma magia lançada de forma tão descuidada nem necessita que ele use magia para bloqueá-la. E o meio-elfo conta que naquele momento Rick usou apenas um pouco de magia para bloquear o ataque, sendo uma quantidade completamente irrisória quando comparada à quantidade de energia que seu oponente usou neste ataque, pois mesmo com baixa quantidade de mana é possível fazer esse tipo de coisa se
tiver controle mágico refinado o suficiente. Já no combate, Raster acha que seu oponente está muito arrogante apenas por ter dado algumas sortes, mas isso não ocorrerá de novo e parte para cima, mas Rick o acerta fazendo com que Raster tenha que conjurar uma magia defensiva transformando seu corpo em ferro. Nisso seus irmãos ficam surpresos ao ver que ele perdeu aquele embate para um idoso mesmo usando magia de fortalecimento, e Raster admite que Rick realmente possui algumas habilidades acima de rank e além disso já está muito cansado por testar candidatos o dia todo, e além disso a sorte decidiu sorrir para seu inimigo hoje. Mas Rick o manda para de inventar desculpas apenas para não o reconhecer, pois ele sequer usou magia, sendo apenas o seu bom controle corporal que é superior à magia de fortalecimento de Raster. Nisso Raster decide perguntar como ele ficou tão forte em apenas 2 anos, sendo que tudo que possui é apenas uma pequena quantidade de mana. Então Rick explica que durante esses 2 anos não teve permissão para sair do covil de um dragão até derrotá-lo. Passou por diversas explosões e nadou em fluido de captura de monstro até não aguentar mais. Ao ouvir isso, a Lisa acha que ele teria morrido algumas vezes se fizesse isso, que o orc confirma, pois ele realmente morreu, mas explica que caso a sua magia de cura seja usada logo em seguida pode trazer alguém de volta à vida. E ao superar essas limitações físicas, quebrando e reconstruindo seus corpos diversas vezes, é que acabam ficando mais fortes. Nisso o meio-elfo conta que ele realmente aguentou firmemente o treinamento, se recordando de tê-lo jogado do alto para que sentisse o vento em seu corpo todo, dessa maneira aprenderia a sensação de poder de vento. Porém ele acabou precisando ser ressuscitado e precisou novamente no treinamento com a vampira. Então Rhianette tenta lhe ensinar como usar o corte aproveitando o peso dos objetos que caem, mas ao tentar ele não se sai muito bem e acha que deve haver outro truque. Porém Raster acha que é mentira a existência de um treinamento tão severo, e mesmo que exista questiona qual seria a motivação do rapaz para suportar tal provação. E Rick conta ser igual ao Lynx, um homem motivado pelo seu sonho, e o dele é o de um dia derrotar o monstro mais forte do mundo, Kaiser Alsapier. Ao dizer isso eles caem na risada vendo que o sonho do rapaz é derrotar aquela criatura lendária que a Lisa questiona ser o monstro que aparece na história do herói Yamato. O que Rhianette confirma contando ser esse também o objetivo final do punho de Orixalcum. Mas Raster acha que tudo isso não passa de um conto de fadas e derrotar aquela criatura é apenas um sonho infantil, porém Rick não liga para o que ele acha. Nisso Raster decide que é hora de acabar com tudo aquilo, então com uma magia de 7ª natureza prende Rick, deixando Rick surpreso por ele ter feito aquilo sem recitar um encantamento completo. Porém Raster o manda não ficar surpreso ainda, porque o que ele vai mostrar agora fará com que ele nunca mais diga coisas arrogantes. Então começa a recitar um longo encantamento de uma das magias mais poderosas que ele, o Homem das 1000 Magias, possui. Uma magia de 8ª natureza que cria à sua volta um grande golem de madeira controlado por ele, deixando todos impressionados, e acha que agora fará Rick rastejar, mas o rapaz começa a criar uma magia em sua mão fazendo Raster rir, querendo saber o que ele fará com um tiro de ar, que é uma magia extremamente básica, e Rick conta que dará um soco nele. Nisso o homem menospreza o seu poder e Rick lhe pergunta quantas vezes ele treinou sua habilidade após dominá-la, o que Raster diz não saber, já que a dominou em poucas tentativas. E Rick conta ter treinado aquela única habilidade cerca de 100 milhões de vezes, uma quantidade que eles acham impossível, mas Brogun explica que é totalmente possível se for usada a magia de espaço-tempo para que isso ocorra. Desse modo Rick realmente conseguiu treinar tudo isso. Então Raster se cansa de tanta falação e decide que já é hora de esmagar os sonhos de Rick utilizando sua magia de 8ª natureza Yggdrasil, fazendo com que seus punhos se choquem, liberando uma imensa quantidade de poder. Porém o golem começa a rachar e acaba sendo destruído, lançando Raster longe. E Rick questiona o que teria acontecido com o que Raster falou, afinal seu sonho ainda está de pé. Vendo a vitória esmagadora de Rick, seus amigos ficam felizes e vão lhes dar os parabéns, e a Lisa acha ele incrível. Nisso ele agradece seus amigos vendo que realmente ficou muito mais forte, apesar de não saber o motivo pelo qual se achou fraco esse tempo todo. E seus amigos pedem para que ele levante sua cabeça, pois ficar tão formal do nada é um pouco esquisito, e o convidam para comer. Então ele nota Raster saindo da arena bravo e frustrado por ter perdido, e o chama pensando que ele deve estar pensando como um gênio da elite perdeu para um 3ª classe como ele. O que deixa Raster bravo, que acha que ele está tirando sarro de sua cara. Então seu irmão tenta lhe defender, mas a garota o para. E Rick prossegue contando ter limitado o número de técnicas que usa e as praticou exaustivamente todos os dias. Por isso primeiro ele deve refinar uma técnica ao máximo mesmo que seu corpo não aguente mais, sendo esse seu conselho para o aventureiro classe A, pois ainda tem expectativas nele como aventureiro. Então Raster vai embora contando que será seu examinador novamente no seu próximo teste de promoção, e quando isso acontecer ele é quem sairá vencedor. Então seus irmãos o seguem, mas antes de ir a garota agradece Rick, que fica sem entender. Mais tarde é feito um anúncio contando quais candidatos
passaram no teste para ser um ranking enquanto a outra parte do grupo janta esperando por Rick. Nisso Reanete vai falar com Rick vendo que ele está muito calmo diferente de quando passou no teste preliminar e ele conta estar apenas se lembrando de algumas coisas.